Fala galera, bem-vindo ao Hortofórmula. Eu sou Paulo Correia. Hoje eu vou conversar com vocês sobre algo que de vez em quando acontece aqui na clínica, os pacientes chegarem com essa queixa e nossos alunos também. Muitas vezes eles perguntam para a gente por que assim que eu coloquei o aparelho, que eu fui passando os fios, meus dentes começaram a vestibularizar e não estavam assim, né? Às vezes eles dizem assim também: "Professor, no começo não estava desse jeito, né, mas depois que eu botei os fios retangulares, depois que eu coloquei o fio de nicotinânio número tal, os dentes começaram a ficar assim, tão vestibularizados, né". Por que que isso acontece? Então pessoal, nesse vídeo de hoje, a gente vai pontuar algumas questões que são responsáveis por essa inclinação exagerada dos incisivos, né, e que muitas vezes não é desejável e para que vocês possam, né, eh, observar se estão fazendo isso no caso de vocês ou não, né. Pode ser que seja um, 2 ou 3 pontos desses que a gente vai falar, pode ser que sejam todos também. Lógico que se você faz todos esses pontos que a gente vai falar aqui, que são responsáveis por essa inclinação, a a chance, né, a probabilidade de seus dentes ficarem muito inclinados é muito maior, tá. Então, vamos lá pessoal. Então, vocês estão observando aqui essas imagens, né, essa imagem na verdade, da fotografia frontal e dá para perceber o como tá desagradável essa inclinação dos incisivos, o quanto fica pequeno, né, a coroa clínica do paciente quando ele vai sorrir. Isso fica muito desagradável, né, com certeza. E por que que isso aconteceu, né? Nesse caso especificamente, o paciente tinha um apinhamento na região ali de incisivos e caninos, né, os caninos não tinham espaço no arco e foi colocando os fios de nicotinânio, fazendo as trocas, né, por calibres cada vez maiores e o canino foi entrando no arco, mas ele foi entrando e vestibularizando todos os outros incisivos, né, para que ele coubesse no arco, né. Então ele foi espremido, né, na força ele entrou e os outros dentes vestibularizaram para poder abrir espaço para ele, né. Bem, vamos lá. Primeira coisa, diagnóstico da paciente, vocês podem observar aqui a teleradiografia, a paciente, ela tem um diagnóstico de padrão 2 e também dá para observar aqui nessa imagem radiográfica que a face da paciente não permite, extrações para que esse canino entre no arco, né. A extração de pré-molares para que o canino entre no arco, ela não é bem-vinda nesse caso, né. Com isso, a gente já pensa em outras mecânicas de classe 2 que não envolvam a extração, né, de pré-molares. Para esse caso específico, né, a gente indicaria uma distalização, né, teria a remoção dos terceiros molares, consequentemente distalização, dos molares e pré-molares, né, todo mundo, para que os caninos entrassem no arco. Não foi isso que foi feito, né. Os molares continuam lá em relação de classe 2 e foi colocado, eh, a força, né, os fios de nicotinânio foi puxado os caninos à força, consequentemente ele né, conseguiu esse espaço vestibularizando os dentes vizinhos, né. Incisivos, né, são os dentes que estão ali na área de menor, resistência óssea, aquela região ali, então foi-se embora para frente, tá. Então, não dá. Que é que a gente, pontuaria aqui, né, que são grandes responsáveis por isso? Vê só pessoal, primeira coisa, que vocês precisam fazer é dar um diagnóstico correto, né. O paciente não tem um diagnóstico de classe 2 de molar e canino, isso não é diagnóstico, né. Isso é um sinal do problema que ela tem, um problema esquelético. Ela esqueleticamente, ela tem uma distoclusão mandibular, é uma mandíbula pequena para relação à maxila. Então, os dentes maxilares dessa paciente precisam estar com inclinações reduzidas e angulações reduzidas, para que eles consigam fazer oclusão com os dentes mandibulares. E esses, por sua vez, precisam estar com as inclinações e angulações acentuadas, né, aumentadas, para conseguir fazer oclusão com os dentes maxilares,
que estão à frente deles, né. Então, se a gente está falando para vocês que os dentes maxilares, eles não podem, eh, ter inclinações e angulações aumentadas, não pode abrir para que o canino encontre, seu espaço no arco. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar, se a gente deu o diagnóstico dessa paciente com padrão 2 e o arco superior não pode ter nada aumentado para o canino caber, então a gente precisa, na hora que vai escolher nossos brackets, que não promovam esse tipo de coisa. Então, nesse caso especificamente, foi utilizado prescrição Roth. Não é a prescrição mais indicada para um caso desse, porque é uma prescrição que o arco superior ele é mais protrusivo, ele aumenta o torque de incisivos, aumenta as angulações também dos caninos. Então a tendência já natural quando a gente utiliza esse tipo de bracket é que haja um aumento, né, das inclinações e angulações. Todo o arco ele vai ser aumentado, o arco superior. E não é o que a gente quer para esse tipo de diagnóstico. Segundo, né, quando a gente observa esse tipo de diagnóstico, a gente também, se a gente não quer aumentar esse arco superior para caber o canino, a gente não pode utilizar de forma alguma fios de níquel titânio, que são fios expansivos de altos calibres. Então, eh, se a gente utiliza fios, num caso como esse, de níquel titânio, fios retangulares de níquel titânio, fios redondos muito calibrosos, como o fio 20, né? Um exemplo, fio redondo 20, fio de níquel titânio retangulares, retangulares 17 por 25, 19 por 25, enfim, qualquer um desses, são fios protrusivos, são fios que vão aumentar essa inclinação e essas angulações. Então, vai dar errado também. Não é para se fazer isso nesse tipo de caso, tá joia? Outra coisa, né, quando a gente fala de fios para esse tipo de diagnóstico, é muito importante a coordenação entre os arcos, né. Eu gosto muito de fazer a coordenação através de diagramações com o dial, né, o diagrama individual anatômico objetivo, tá. Vocês podem usar ele, pode usar o do Interlande, pode usar qualquer um que vocês queiram. Pode fazer essa calibração visual, né, tem gente que usa cera, tal. O que não pode é perder essa coordenação entre os arcos. Não adianta eu querer coordenar agora o arco superior com o inferior, que tá uma bagunça. Eu vou manter só o erro se eu for fazer um negócio desse. Eu tenho que coordenar, baseado na estrutura óssea original, né, na posição estável que o paciente tinha antes de começar o tratamento, tá. Então, todo fio de aço que for colocado nessa paciente, a gente precisa colocar ele coordenado, o arco superior com o arco inferior. Se eu pego um fio de aço que eu tirei da minha embalagem e simplesmente coloco na boca do paciente, esse fio de qualquer jeito, expandido, ele vai expandir também os dentes superiores. Então, isso vai também acontecer naturalmente. Então, esse fio de aço ele precisa estar muito bem coordenado, tá? Muito bem diagramado, se você usar diagramas como eu gosto de utilizar. Tá joia, pessoal? Eh, Tendo em vista isso, veja, num caso como esse, que não foi feito a distalização para primeiro ter o espaço, foi utilizados fios de níquel titânio, calibrosos, né, fios de aço sem coordenação nenhuma, prescrição de brackets, protrusivos, ao invés de brackets que não ajudasse essa protrusão, ou que pelo menos tentar segurar essa inclinação, né. Vejam que é um somatório de fatores. Todos eles foram feitos nesse caso e todos eles somados, né, deu uma inclinação dessa. E ao observar a tomografia, dá uma olhada pessoal, a gente já vê grau de reabsorção radicular alto e fenestração de dentes. Então, existem raízes, como vocês podem ver nas imagens, que elas já estão, eh, fenestrando a cortical palatina, né. Resultado, né, de uma inclinação acentuada, onde a coroa foi bastante para vestibular e a raiz foi bastante para a palatina. Ou seja, né, precisa devolver essa raiz de volta para suas corticais através dessas inclinações, né, jogando a coroa para a palatina, para poder a coroa ir para vestibular, consequentemente voltar para dentro, do espaço intercortical, tá. Então, vejam que, foi uma sequência de coisas que, né, poderiam ter sido feitas de forma diferente para que isso não acontecesse, tá, pessoal. Então,
vocês observarem o caso de vocês, não quer, vestibularização, então diagnóstico correto, primeira coisa, para descobrir se você vai ter ou não essa inclinação, se você pode ou não ter essa inclinação. Depois do diagnóstico correto, escolha e colagem, né, da prescrição correta de Brecht, né, para poder lhes darem a você a inclinação e as angulações que você precisa para aquele diagnóstico. Depois, sequência de fios corretas, né, ou seja, vou usar que calibres de fios, redondos, retangulares e até que espessura cada um, né, até que fio eu vou utilizar o fio de Knight para não ter essa expansão que o fio de Knight traz, né, e a coordenação com fio de aço, né, que é o fio de trabalho da gente, é o fio mais importante quando depois que você resolve essa questão do mapeamento. Todo encaixe vai ser dado ali, toda o desenho do sorriso, coordenação entre os arcos é com fio de aço, tá, então isso tem que estar bem coordenado. Tá joia, pessoal? Então espero que tenha ajudado vocês aí quando estiverem pensando nesses casos. É um caso muito legal, um caso que acontece com muita frequência. A gente recebe muito paciente que chega aqui para retratamento e tá dessa forma também. Então, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente vai tirar a dúvida de vocês, tá? Alguma coisa que não ficou muito clara, pode perguntar que a gente responde. E não esqueçam de curtir nossos vídeos, compartilhar com seus amigos para que eles também tenham acesso a essa informação. Se inscrevam, né, em nosso canal, ajuda a gente para que o nosso canal fique cada vez mais forte. Beleza, galera? Valeu!